Agora vejamos o caso da elipse. Então, dados dois pontos no plano F1 e F2 e um número real positivo, conjunto de pontos P tais que a soma da distância de P a F1 e a F2 é igual a 2A, duas vezes essa constante. Então, esse conjunto de pontos é uma elipse. A gente vê que nesse caso está definido de acordo com dois pontos, ao contrário do caso da parábola, que a definição parte de um ponto e uma reta. Então, F1 e F2 são os focos da elipse, e a reta que passa por esses pontos nós vamos chamar de eixo focal. Além dos focos e do eixo focal, temos outros elementos da elipse: o centro, que é o ponto médio dos focos, o outro eixo, que é a reta ortogonal ao eixo focal, que passa pelo centro, os vértices A1 e A2 são dois pontos da elipse pertencentes ao eixo focal, são os únicos pontos da elipse, que estão no eixo focal, e os vértices B1 e B2, que são os únicos pontos da elipse pertencentes ao outro eixo. Então, para saber a posição dos vértices da elipse no eixo focal, a gente tem que avaliar a distância deles até o centro. Aqui. Pela definição de elipse, os vértices satisfazem essa igualdade. Como está na figura aqui, o x é esse segmento pequeno, x mais 2c mais x, o x é a distância de A1 F1, 2c mais x, distância de A1 F2. Essa conta vale para o A2 porque a distância do A2 F2 vai ser x também, vai ser 1, e a distância de A2 F1 vai ser 2c mais x. Então aqui ele tem que satisfazer essa igualdade, que resulta no x igual a menos c. E aí a gente observa que se esse segmento pequeno F2 a 2, F1 a 1 tem esse tamanho, a menos c, então a distância de A2 até o centro e de A1 até o centro é A menos c mais c, é A. Então a distância dos vértices da elipse no eixo focal é A. Quanto aos vértices no outro eixo, a gente faz a mesma coisa, Aqui a distância do B1 até F2 e a F1 vão ser a mesma. Por quê? Porque o outro eixo é a mediatriz do segmento que une os focos. Como a soma tem que ser 2A, cada um deles tem que ser igual a A. Mesma coisa relativa a F2. Então a gente tem um triângulo retângulo com hipotenusa A e cateto C, O C aqui é metade da distância focal, ou se quiser a distância de cada foco ao centro. Como A e C são dados, a gente descobre que a gente pode chamar esse outro cateto de B minúsculo. Bom, formando um triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras. Então B vai ser raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado. Então essa é a distância até o centro de cada vértice da elipse que está no outro eixo. A observação é que a constante A é sempre maior do que C.
por desigualdade triangular, né? 2A é a distância, é a soma das distâncias de P a F1 e F2. Então, no triângulo PF1, F2, a soma desses lados é maior que o terceiro lado, que é 2C, que é a distância focal, né? Então o A vai ter que ser maior que o C. A equação da elipse, a gente parte dessa figura aqui, né? Então vamos localizar o ponto da elipse com relação ao centro. Aqui seria uma primeira coordenada x e y uma segunda coordenada com relação ao centro. Então aqui a soma das distâncias é 2A. Então aqui a gente tem a diferença desses quadrados. Vai ser essa daqui, por quê? Por Pitágoras. Ele é o quadrado, é esse cateto mais esse ao quadrado, esse cateto ao quadrado mais esse ao quadrado. E 2A menos L ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Daí a diferença aqui. Tirando essas expressões de parênteses, a gente tem essa igualdade aqui embaixo, que pode dividir por 4 dos dois lados. Passa o A ao quadrado para o outro lado, eleva ao quadrado dos dois lados, e aí a gente tem A ao quadrado menos C ao quadrado x ao quadrado mais A ao quadrado y ao quadrado igual a essa expressão aqui. Como B ao quadrado é A ao quadrado menos C ao quadrado, a gente pode substituir na equação o A ao quadrado menos C ao quadrado pelo B ao quadrado. Daí a gente encontra a equação da elipse dessa forma aqui. Dividindo por A ao quadrado, B ao quadrado dos dois lados, a gente tem essa forma clássica. No caso do eixo focal da elipse ser paralelo ao eixo x e o centro ter coordenadas x, c e y, c, x e y aqui se tornam y menos yc e x menos xc. E daí a gente encontra essa equação mais geral da elipse cujos focos estão numa reta paralela ao eixo x. Um caso particular de elipse é o círculo. É o caso em que F1 igual a F2, quer dizer, os focos são o mesmo ponto. Então, se a gente tem a constante 2A e os dois pontos do plano F1 e F2 reduzidos a um ponto só, o que acontece? Então, a equação inicial que define a elipse, ela se torna distância de PF1 mais distância de PF2, quer dizer, 2 vezes distância de PF1 igual a 2A. Então, no fim das contas, a distância de P a F1 igual a uma constante. Isso define um círculo, né? Aqueles elementos da elipse que nós definimos, que nós distinguimos anteriormente, eles não tem como determinar. Então você não tem um eixo focal, porque se os focos são diferentes, existe uma única reta que passa por eles. Quando eles são o mesmo ponto, infinitas retas passam pelos focos. Aliás, lembrando, o centro da elipse acaba se confundindo com os dois focos também, né? Como a distância focal é nula, a excentricidade também é nula.
E o centro, que é o ponto médio dos focos, sendo o próprio foco, a equação se torna, no caso da origem, né, coordenadas 0, 0, se torna x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então, o centro num ponto qualquer do plano de coordenadas x, c, y, c, aí a equação é essa daqui, né? Isso a gente tira imediatamente da fórmula da distância de um ponto ao outro ao quadrado, né? A diferença das coordenadas elevado ao quadrado. Esses quadrados somados vai dar a constante A ao quadrado, que é o raio do círculo.